Olá, muito boa noite. Hoje todas as informações atualizadas sobre as investigações sobre a atuação de falsos médicos em Alumínio, Mairinque e São Roque. E na edição de hoje do Noticidade você vai ver ainda. Realizada em Sorocaba a primeira audiência do caso Tainá. A adolescente foi assassinada no ano passado aqui na cidade. Liga Sorocabana de Basquete apresenta nova equipe para a temporada 2015-2016. Está no ar o Noticidade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. Hoje foi realizada a primeira audiência do caso Tainá, jovem que foi morta após ser estuprada em julho do ano passado em Sorocaba. O delegado Acácio Leite chegou ao Fórum de Sorocaba um pouco antes da audiência. Testemunha do assassinato de Tainá, ele também foi o responsável pela investigação. Foi feito todo um trabalho de investigação, um belo trabalho pericial, confirmando toda a investigação no sentido de que ele é o autor do crime. O chefe de recursos humanos da empresa em que o réu Paulo César trabalhou por 7 meses também foi intimado. Ele afirma que nunca teve problemas com o funcionário. Até nos causou estranheza que sempre foi um funcionário exemplar, a gente não tinha o que reclamar dele. A tia de Tainá não foi intimada pela justiça, mas compareceu ao fórum. Ele não destruiu só a família da minha irmã, ele destruiu a nossa família inteira. Essa menina era muito querida, muito amada e não merecia realmente passar por isso. A audiência demorou 1 hora. Apenas 5 das 6 testemunhas foram ouvidas, entre elas o pai e o namorado de Tainá. O réu não pôde comparecer devido à falta de escolta. E por isso o dono da empresa onde ele trabalhava, que também seria ouvido, foi liberado. O réu ele precisa estar presente na audiência. No caso de hoje, ele está sendo representado aqui por seu advogado. Certamente essa testemunha que vai ser ouvida, ela é uma testemunha que a gente chama de testemunha comum, ou seja, ela é a testemunha da acusação, mas que também vai funcionar para a defesa. Daí o motivo de ter que estar presentes os dois. O caso corre em segredo de justiça, por isso o conteúdo da audiência não foi divulgado. A gente não pode dar detalhes do que aconteceu. Basicamente é confirmar todas as informações que foram coletadas na fase do inquérito policial. Tainá Gabriele Chagas tinha 19 anos quando foi encontrada morta em novembro do ano passado. Ela estava sem roupas e com ferimentos à faca. Paulo Roberto de Jesus é suspeito de estuprar e matar a jovem. E mais um caso de covardia, desta vez em Campo Limpo Paulista. Um homem foi preso no fim de semana suspeito de abusar da própria enteada de 15 anos. A prisão foi na casa do suspeito. De acordo com a Polícia Civil, a vítima era ameaçada e sofria os abusos desde os 6 anos de idade. Inclusive, já teria aberto 2 boletins de ocorrência contra o suspeito, mas olha o absurdo maior ainda. Mas eles eram encerrados a pedido da mãe da vítima. Desta vez, o homem teria gravado com uma câmera o estupro. A garota foi encaminhada a um abrigo da cidade. Um mandado de prisão temporária de 30 dias foi expedido para o suspeito. Por enquanto, ele permanece no Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista. Servidores da Justiça do Trabalho paralisaram as atividades hoje em Sorocaba. Segundo o presidente do sindicato da categoria, aproximadamente 40 funcionários participaram de um ato à tarde pedindo à presidente Dilma a sanção do reajuste salarial dos servidores, que está congelado há 9 anos. 4 adolescentes foram detidos e um homem foi preso suspeitos por tráfico de drogas no Jardim das Rosas, em Itu. Segundo a GCM, uma denúncia anônima levou os guardas até uma casa que era usada na distribuição de entorpecentes. Com eles foram apreendidas mais de 270 porções de maconha e cocaína, uma balança de precisão e dinheiro. O maior aguarda transferência para um presídio da região. E como estamos no Brasil, os menores foram liberados. Uma caminhonete com mais de 800 quilos de maconha foi encontrada abandonada na rodovia Castelo Branco, em Boituva. De acordo com o delegado Fernando Bonsac, o veículo com placa de Mato Grosso estava às margens da rodovia e não havia ninguém no local. O inquérito será instaurado para investigar o possível tráfico internacional de drogas. A gente reforça a nossa campanha, a TV Sorocaba SBT é contra as drogas porque elas trazem consequências.
Continuam as investigações sobre as denúncias de falsos médicos que atuavam em nossa região e o J. Abreu agora traz ao vivo as novas informações. Boa noite, Jota. Já são 2 semanas de investigações, né? Boa noite, Simone. Boa noite a você que acompanha o Manchetes Noticidade. Hoje, inclusive, Simone, foi um dia bastante cheio para essas investigações. Começou com reunião aqui na Delegacia Seccional de Sorocaba, entre o delegado seccional e as 2 delegadas que são responsáveis pelo caso. E a gente acompanhou também a oitiva de 2 pessoas lá em Mairinque. A primeira dessas pessoas, a gente vai ver nas imagens aí, esse homem que vai aparecer de boné. A mulher dele, a esposa dele de 38 anos, morreu há 3 meses, supostamente por descaso no atendimento de um dos médicos falsos, seria o falso Pablo, na Santa Casa de São Roque. Ele juntou algumas provas, inclusive, contra este suposto falso médico. Inclusive, esse é o Pablo que está preso. Depois desse senhor foi ouvido também o Jaime Benites. Nós vamos ver as imagens do Jaime também na tela. Um dos médicos, que ele é um dos médicos verdadeiros que teve o nome dele utilizado pelo médico falso. Esse médico que aparece então é um médico de verdade, o nome dele é que foi utilizado. Ele não quis gravar a entrevista, se limitou a dizer que não conhece a pessoa que usava o nome dele. A polícia também ainda não chegou à identificação da pessoa que usava o nome dele. Apenas tem uma foto dele, mas ainda não sabe como é o nome verdadeiro da pessoa que usava o nome desse médico que prestou atendimento, que aliás prestou depoimento hoje na delegacia de São Roque. Até o momento, então, são 4 falsos médicos que já estão confirmados. Além desse aí, que usava o nome do Jaime, também tem a Natane, que usava o nome da Natália de Oliveira, o Pablo do Nascimento Mussolini, que atendia como médico Pablo Galvão, além da Wilka, que se identificava como Cibele Lemos e Silva. A Wilka está foragida, estaria na Bolívia. Um advogado dela entrou em contato com a delegacia, disse que ela não vai se apresentar, mas hoje, agora no fim da tarde, saiu o pedido de prisão temporária para a Wilka, então assim que ela for encontrada, deve ser presa imediatamente. Além deles, a polícia já tem ainda a suspeita de outros 2 nomes, então atualmente seriam 6 médicos falsos, mas esse número ainda pode aumentar. A polícia quer verificar os contratos da empresa Inova com outras prefeituras do estado de São Paulo, até de fora do estado, então esse número de médicos falsos pode aumentar, inclusive até os que atuavam em Alumínio, Mairinque e São Roque aqui na nossa região. Uma informação agora sobre o Pablo Mussolini. O inquérito da polícia já tem a cópia da carteira falsificada dele, do CRM. Ele disse que comprou essa carteira na Praça da Sé, em São Paulo, verificou um CRM no site, um número no site com um nome que era parecido com o dele, e comprou essa carteira na Praça da Sé, em São Paulo. Ele também disse que recebia R$1.000 por cada 12 horas de plantão. A delegada Simona Ricci Anzuino disse à nossa reportagem que cada um desses médicos recebia de 40 a 70 mil reais por mês. R$1.000 por 12 horas de plantão. Se ele fizesse um plantão por dia no mês, daria 30 a 31 mil reais, ou seja, o valor que eles recebiam é muito acima daquilo que se paga no mercado para os médicos. Isso é algo que também deve ser investigado. O promotor de justiça, Joaquim Portela, pediu inclusive a quebra do sigilo bancário dessas 4 pessoas suspeitas, inclusive desse aí que ainda nem está identificado. Quando ele for identificado, já tem o pedido de quebra do sigilo bancário dele. Além disso, segundo o promotor, é preciso investigar também a atuação das prefeituras, a responsabilidade das prefeituras no caso. Ele acha que é questionável juridicamente que as prefeituras terceirizem serviços essenciais, como é o caso da saúde, e ainda cita a importância de as prefeituras terem fiscalizado a contratação desses falsos médicos. Pode ser que as prefeituras não tenham fiscalizado e aí seria um problema de omissão das prefeituras.